Eu queria falar um pouco isso hoje ao seu coração, irmãos. Eu tenho certeza que essa palavra, aliás, eu acho que toda palavra que Deus dá para a igreja, quantos acreditam nisso? Não fala ainda não. Toda palavra que Deus dá para a igreja, Ele dá para a igreja porque Ele sabe que a igreja está precisando. Quantos entendem isso? Quantos entendem isso? Às vezes é a igreja globalmente falando no mundo, às vezes é a igreja local, mas com certeza é também a igreja pessoal. Então, quando Deus nos dá uma palavra, Ele sabe onde é que está amarrado o nosso sapatinho, Ele sabe. Deus sabe, Deus não vai ficar surpreso se a gente chegar aqui sem uma demanda, não, Ele sabe, até quando há uma falta de demanda, Ele sabe muito bem. Eu quero que você preste atenção, porque diz respeito ao renovo de Deus, ao brotar novamente para Deus, ao reviver para Deus. Quantos podem ser honestos em dizer que estão precisando disso? De um renovo de Deus. Queridos, nós estamos vivendo dias, e eu vou dizer para você profeticamente isso, nós estamos vivendo dias onde todos os dias você vai precisar desejar um renovo de Deus. Se você não fizer isso, você vai morrer. Quantos estão ouvindo o que eu estou falando? Você vai morrer, querido, vivo. A pior morte que pode existir é a morte de quem está vivo. E hoje o maior tema dos grandes filmes é esse. Quando não é vampiro, é o mortos-vivos. É a pior morte que tem, porque você está vivo, mas está morto. Que foi o que aconteceu com Adão. A Bíblia fala que você vai morrer se você desobedecer, mas ele ficou vivo. Mas aí ele começou a morrer, e ele morreu de fato um dia. E eu creio que Deus nunca quis que o homem morresse. Eu creio nisso. Essa era a vontade de Deus. Assim como um dia ela vai ser plena, ou seja, quando nós estivermos com Ele para sempre, juntos. Nunca mais haverá morte, pranto, dor, tristeza. Tu não vai ficar no céu lembrando das pessoas que você não pregou o Evangelho, ou que você pregou e não quiseram. Você não vai ficar assim. Quando tu chegar lá, querido, tu só vai ter coisa boa para pensar, para ver, para viver, para experimentar. E não vai ser chato, enfadonho, vai ser maravilhoso. Só que nós não estamos no céu. Nós não estamos no céu, nós estamos aqui na terra, e aqui na terra é lugar de perseverar, renovar. Todo o dia da sua vida precisa de renovo, e quem pensa que não precisa, é o que mais precisa. Uns precisam do novo, outros precisam do renovo. Novo por quê? Porque você é uma pessoa religiosa, ou tem uma visão crítica de Deus, ou da igreja, ou faz uma lista de pessoas, de igrejas, de comportamentos. Ele joga isso tudo fora. Larga tudo isso por Deus, somente por Deus. Eu te desafio hoje a você ouvir essa palavra. Eu te desafio hoje, você que está... Deixa eu fazer aproveitar o que é pastor lá na igreja, lá na aldeia. Quantas pessoas aqui são convertidas há um ano? Fica em pé, há um ano. Há mais de um ano, vamos dizer, vou começar de novo. Quantas pessoas aqui têm 20 anos de evangelho já? São 20 anos convertidos, pelo menos. Mais ou de 20 para mais. Fica em pé. Eu já estou em pé aqui, eu já tenho mais de 20. 20, não são muitas, né? Fica em pé, irmã. Irmã, dá sim, você é uma mulher jovem. Fica em pé. Acorda não, que ele está abençoado aí. Isso. 20 anos de evangelho. 19. Quantas pessoas estão há 19 anos na igreja? Pode ficar em pé os de 20 também. Desculpe. Exercício para esquentar. Fica em pé. Quem está com 20, fica em pé. Se a irmã quiser se deitar, tudo bem. 19, irmão. 18. Vai ficando em pé. 18 anos de crente. 17. 16. 15. 14. 13. 12 anos de crente que tu já tem. Meu Deus, 12 anos, é ano aberto. O cara tem... Tu já tem 12 anos, cara? Nasceu na igreja. 11 anos. 10. 9. 8. 7 anos. 6. Quantos tem 5 anos de igreja já até aqui? Ok. Olha em volta agora.
é a grande maioria. Certo, irmãos? Então, essa palavra é muito importante para vocês. E para todos os outros que acabaram de se converter, ou têm menos de 5 anos, que a gente poderia dizer que estão vivendo o primeiro amor. A primeira varrida. Pode sentar. Eu quero que você olhe para isso que você acabou de ver, representado aqui. Eu quero que você pense nisso. Tem uma passagem que Jesus fala com seus discípulos. Eles estão discutindo entre eles, mas Jesus, que não é bobo, já sabia o que eles estavam falando. Eles estavam disputando entre eles quem seria o maior, o melhor. Abra sua Bíblia lá em Lucas 22, versículo 24. Alguém esqueceu a Bíblia, não vai nem poder ler a palavra. 22, 24. Se tu vê que alguém que está do teu lado está sem Bíblia, lê com ele aí. Lê com ele aí, vamos lá. Ok? Lucas 22, versículo 24. E houve então, entre os discípulos de Jesus, uma contenda sobre qual deles pareceria ser o maior. E Jesus lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Antes, o maior entre vocês seja como o menor, e quem governa seja como aquele que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Eu quero que você pare aqui nesse minuto. Quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Talvez você possa já na sua mente responder. Se a gente olhar pelo jeito do mundo, quem está sentado na mesa é mais importante quem está em pé de garçom, não é verdade? É ou não é? É verdade? E é engraçado porque quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei, do Evaí. O Evaí se formou em enfermagem, não sei quantos sabem aqui. E quando eu me lembrei do Evaí, eu me lembrei de 5 vezes que eu já fui operado. 2 delas no Miguel Couto, 2 aqui na fundação. Eu sou um sobrevivente. E uma outra num lugar que eu nem sei onde é que era. Agora veja, querido. Caxias. Então a questão, ela está ligada a esse tipo de comportamento. Quantos de vocês lembram do médico que operou vocês? Ou do médico que tratou você? Ou que te atendeu na fundação, que você não sabe talvez nem o nome dele? Quantos lembram disso? Mas quantos lembram da enfermeira que te levou, que falou, pode deixar que não vai doer, eu vou fazer com carinho, e pegou na tua mão, e falou, fica calma, você quer uma água, senta aí. Quantos lembram de enfermeiras assim? Cara, eu lembro de um monte. Eu lembro na minha vida, eu lembro na vida dos meus irmãos quando eu vou visitar, eu lembro da vida da minha mãe, com pessoas que cuidaram dela. Cara, como eu lembro dessas pessoas. Aos olhos do mundo, médico, uau, a gente só falta reverenciar os caras, né? Aí eles falam com você no corredor, fica tranquila, mãe. Aí você fala, ai, ele é tão bacana. Ele só falou isso. Mas a enfermeira vai lá, limpa o cocô, troca a fraldinha, dá na boquinha, levanta na madrugada, não é o médico, levanta na madrugada, olha a tua prateleira, conversa com você, ouve você. Essas pessoas têm um valor muito grande, mas no reino dos homens, elas parecem ser inferiores ao médico. Só que não é assim. Jesus falou, olha, veja bem, se você quer ser grande no reino do meu Pai,
Você tem que ser servo. Se você quer ser grande no reino de Deus, você tem que servir. Alguns estão pensando em igreja. Esquece a igreja. A igreja é apenas o resultado do teu coração. A maneira com que eu sirvo é o resultado do meu coração, da maneira com que eu entendo o amor por Deus. É a maneira que eu entendo o reino de Deus, é a maneira que eu entendo esse Deus que morreu na cruz por mim, me dá a chance de servi-lo com uma excelência tão grande, com pessoas ao meu redor. Então, puxa vida, como é que eu estou fazendo esse negócio? Quantos estão ouvindo até aqui? Então veja bem, a questão não está na ambição. Tem pessoas que querem posição. A Bíblia diz que é bom você querer crescer. A questão não é a ambição de querer crescer. A questão está no método em que a pessoa está querendo executar para chegar na posição, ou o porquê ela quer chegar ali. Queridos, a última coisa que eu tenho na igreja é uma honra por aquilo que eu faço. A última coisa, é a última coisa. Irmãos, honestamente, você apanha muito mais do que recebe honra. Então quem está olhando para ministério, para crescer no ministério como uma posição de reverência, de status, de reconhecimento humano, tudo bem, algumas vezes a pessoa fala, o pastor Pedro está aqui. Às vezes acontece, e às vezes eu não sei nem se é bênção ou é problema. Uma cabeça quando os outros ouvem isso, pastor? Então veja bem, querido, preste muita atenção nisso. Jesus falou, não deve ser assim entre vocês. Isso é coisa de homens, isso é coisa de reis. Eu me lembro quando o povo de Israel ofendeu Deus, dizendo, nós não queremos mais profetas governando sobre nós, nós queremos um rei como todas as nações querem. Todo mundo tem um rei e nós não temos. E Deus falou, mas para que vocês querem um rei? Para que vocês querem um rei como os homens? E eles insistiram. E Samuel ficou bravo com aquilo. Samuel queria já... Ele falou assim, não, fica tranquilo, eles não estão fazendo isso contra você, porque veja bem, foi na época dele. Então talvez ele pensou, vai ver que eu estou sendo um mau profeta, eles não gostam de mim como profeta. Puxa vida, eu estou tão ruim que eles pediram um rei. E Deus falou, você não está entendendo, cara. Isso aí é uma coisa de coração, sai da frente. Eles estão há muito tempo caminhando comigo, mas não estão me reconhecendo mais. O problema deles é comigo. Queridos, às vezes tu está muito tempo na igreja, você já não está reconhecendo mais o que é realmente Deus. Está confuso na sua cabeça. Aí você pega a devocional, você fala, essa eu já li. Nem vou ler hoje. Já li isso. Aí não lê, ou não lê como quem quer entender, ou não, parece que não tem nada para extrair, entende, irmão? É como assim, eu vou chupar laranja, porque eu já chupei um dia. Não, todas as vezes que eu vou chupar laranja é gostoso. Eu tenho que ir para ela como algo que vai me fazer bem, me dar prazer. A palavra de Deus tem que ser assim, o reino de Deus tem que ser assim, a vida com Deus tem que ser assim. Nós não podemos querer a vida com Deus como o mundo nos dá. Jesus falou isso claramente para os discípulos. Deus falou isso para eles, olha, vocês querem um rei como os homens têm? Pois vocês vão viver debaixo das exigências desse rei. E aí nós estamos aí debaixo de reis hoje, pagando imposto, pagando a conta da Copa, agora a conta dos clubes. Nós estamos aí vivendo conforme os reis deste mundo determinam. E Deus falou, para que você quer isso? Anda na minha presença, deixa eu ser o seu Deus, o seu rei, o seu Senhor. Queridos, ainda que nós estejamos hoje vivendo num sistema democrático ou num reinado, ainda assim Deus fala, vocês não são desse mundo, vocês estão nesse mundo, mas vocês vão viver comigo, debaixo de mim, debaixo da minha direção. Existe essa condição, mas como isso vai acontecer? Se na própria casa dele as pessoas estão assim. A igreja é vazia, uma igreja dessa vazia. Essa igreja era para estar lotada de pessoas. Sabe por que não está? Porque nós não estamos lotados de Deus. Nós não estamos cheios de Deus, apaixonados. Olha, queridos, nós estamos aqui, temos culto 2 vezes por semana, tem reunião de oração. Se você precisar de mim, você vai me achar, nem que seja de madrugada. Aí está lá no Espírito Santo a Gabi e o Guilherme sozinho, há mais de 1 ano, 2 anos já, nem sei quanto tempo que eles estão fazendo
Eles estão fazendo um culto caseiro, começando uma célula para possivelmente se tornar uma igreja há 2 anos, 3. Não sabe, nem lembra mais. Uma multidão de pessoas vai em todos os cultos dele, ele e a esposa. Aí entra um, avivamento. Entra 2, meu Deus, o que é isso? Uma luta, uma busca. Mas eu nunca vi, nem ela nem ele, reclamar disso. Ai, pastor, isso foi uma bênção. A moça veio. A moça. Uma. E às vezes eu me pergunto como é que eles conseguem ficar avivados, como nós vimos o Guilherme aqui. Apaixonado, é aquele Guilherme que a gente conhece. Assim, feliz com Jesus, amigo. Sabe o que é isso? Porque não depende de quantidade. Pastor, depois dessa palavra, metade das pessoas foram embora da igreja. Vou usar o subterfúgio que Deus deu a Samuel. Amigo Deus, é contigo, é a tua palavra. Está entendendo, irmão? Mas fica parecendo assim, mas se eles forem embora, aí não vai ter o dízimo, aí eu não vou ter um salário, aí a igreja não vai pagar suas contas. Parece que eu não confio em Deus. A maneira com que você está servindo a Deus está mostrando como é que está o seu coração. A maneira com que eu estou servindo a Deus mostra como está o meu coração, em que nível eu confio nele, quem eu sou para ele. Tem pessoas que estão há tempo demais, não é na igreja, não é mudar de igreja que resolve é mudar de coração, mudar de atitude. Porque se tem uma coisa que na igreja não é posto, é antiguidade. Isso é uma coisa militar, mas na igreja, antiguidade não é posto. Antiguidade significa render-se ainda mais. Quanto mais eu cresço, mais eu diminuo. Quanto mais eu cresço no entendimento de Deus, mais eu me submeto, mais eu me prostro, mais eu compreendo, mais eu seguro as pancadas que o ministério traz. Quantos estão ouvindo o que eu estou falando? Não tem nada de vanglória no reino. No reino tem. Você quer crescer? Diminua. Você quer ser grande? Sirva. Olha que coisa incrível. Jesus, nós estamos aqui discutindo quem vai ser o maior. Em outro texto diz, nós estamos aqui discutindo, Jesus, quem é que pode sentar à tua direita? E ele falou, você pode por acaso beber o cálice que eu vou beber? Você pode? Ele disse, claro que podemos. Jesus, pela misericórdia, ainda falou, vocês vão beber um cálice, mas não esse. Não é o mesmo. Mesmo assim, para o seu pequeno entendimento, você vai beber um cálice, mas quem vai sentar à direita, na minha direita no reino, só Deus sabe. Isso é uma coisa tão pouco importante nesse momento da sua vida. Isso é tão pouco importante, irmãos. O mais importante é como está o meu coração para fazer aquilo que Deus põe na minha mão. Como Deus dá na minha mão. Deixa eu te dizer, querido, a honra é servir, como o irmão acabou de dizer, colocamos a mesma frase. Sabe qual é a honra para mim na igreja? É fazer com que as pessoas que chegam, então aproveito para dar minha boa noite para você que está aqui pela primeira vez. Sabe qual é a minha honra? A minha honra é conseguir estar numa posição aqui de fazer as pessoas chegarem aqui e se sentirem bem aqui. Delas ouvirem a palavra, não porque eu sou engraçadinho, ou inteligente, ou conhecedor da palavra, não, eu quero que elas se sintam bem, eu quero que elas ouçam a palavra e pensem, eu posso viver esse evangelho, dá para mim, há esperança para mim. Eu quero que as pessoas entrem aqui e vejam isso, elas possam entender, fazer com que elas aqueles que ainda não conhecem o reino de Deus, se sintam confortáveis à mesa e se sintam amados. Quantos estão ouvindo o que eu estou falando? Eu conheci minha esposa lá no Baixo Gávea. A gente era do mundo, ela desviada, eu não era nada. Mas o Baixo Gávea, eu já morei lá uma época, ele era um bar de jóqueis. Era um lugar assim, jóqueis. Os jóqueis do Jockey Club, que é ali em frente,
ficam ali tomando café. Aí virou moda. Aquilo virou moda. E aquilo virou uma moda que até hoje é baixo Gávea, né, cara? Veja bem, querido, tem um garçom lá naquele lugar, um carequinha, que sai até na novela, na televisão. Mas aquele garçom não é porque ele é bonito, porque ele não é bonito, não é porque ele é engraçado, porque ele não é engraçado. É porque ele faz você se sentir único ali. Foi sempre assim. Eu conhecia ele já, muito antes dele ficar famoso, antes do tempo do Jockey. Aí eles... É uma pessoa assim que você chegar, você olha para ele e você fala, pô, me identifiquei com esse lugar, eu estou em casa. É um cara que sabe te atender, ele sabe te fazer sentir pessoalmente único. É como se você estivesse ali sozinho no meio de 500 pessoas sendo servidas, mas ele faz você pensar. Talvez ele te chame pelo nome. Isso é uma coisa que político faz muito bem, né? Ele fala, e aí, Pedro? Caraca, o cara me conhece, eu nem sabia nem o nome. E eles fazem muito bem isso. E aí, te diz o nome. Essas pessoas te fazem se sentir bem sentados à mesa. E quem é importante ali? Aos olhos do mundo, importante sou eu que sou o cliente. Mas não é verdade. Porque eu só posso ser cliente em qualquer lugar, mas tem lugares que você se sente bem. Por quê? Porque as pessoas sabem servir. Porque as pessoas sabem ser servas. Deixa eu te dizer, amigo, quem está falando isso aqui não é o Pedro, não é o que eu acho, é Jesus. Veja, versículo 28. Perdão, vou voltar aqui. Qual de vocês é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu acho que Jesus até faz um debochezinho aqui, né? Porque é uma questão social, cultural. E ele diz, eu, porém, entre vós, sou aquele que serve. Caraca, que coisa linda. Eu sou aquele que serve. Quem é mais importante na visão do reino de Deus? É aquele que serve. Sabe o que isso quer dizer para nós nessa noite, queridos? E olha que Jesus não está falando assim, né? Versículo 28 ele diz, eu sou grato, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como o meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos julgando as 12 tribos de Israel. Veja bem, Jesus não está falando assim, o bom é quem serve. Ele está dizendo assim, eu sou grato, porque vocês também me têm servido. Mas há uma visão espiritual muito maior, né, ligada a isso aqui, que não se trata apenas de comer comida e beber bebida, se trata de servir a vontade de Deus. Era como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu estou aqui servindo a vocês, porque foi para isso que eu fui enviado. Foi para isso que eu fui mandado aqui. Agora eu vou mandar vocês fazerem a mesma coisa. Sirvam uns aos outros. E o irmão já leu um texto que fala sobre isso. Suportai uns aos outros. Ajudai uns aos outros. E quando as pessoas entrarem aqui, não pegue os seus amiguinhos da igreja e saia conversando, rindo alto, como se fosse muito legal ter tido vindo ao culto. Não, mas olhe para as pessoas que às vezes estão lá no cantinho assim, sem saber exatamente que reino é esse, que negócio é esse de rir alto. Olha para as pessoas que estão entrando na igreja, observa e fala, tudo bom, cara? Prazer, Pedro. Transforme essa pessoa. Faça ela se sentir amada. Faça ela se sentir na mesa, meus amigos. Aí sabe o que acontece? É o pastor que tem que fazer isso. Aí eu vou lá, falo, aí parece que eu tenho um peso maior. Eu sou mais importante, eu sou mais famoso. Eu posso abraçar. Mas é muito melhor receber 10 abraços de todos do que apenas um do pastor. Somos membros uns dos outros. Eu quero te dizer, não quero te magoar com isso que eu vou dizer, mas quem você foi ou você é hoje, tudo que você representou para o reino de Deus ou para essa igreja, é importante, especialmente se tu está bem resolvido. Mas tem pessoas que estão bem resolvidas nessa sua experiência até aqui,
E isso talvez seja horrível. Por quê? Porque você pensa que está tudo certo. Você pensa que não tem nada mais para aprender. Você pensa que não tem mais nada para dar. Você pensa que só tem frustração na igreja, ou decepção. Tem mesmo. Mas não tem mais do que tem a paixão por Jesus. Ela me faz avançar. Ela me faz estar aqui hoje, irmãos. A maioria das pessoas não estava aqui há 17 anos atrás. Mas vocês estão aqui hoje, e outros estarão, outros irão para outros lugares, mas poderão retornar como guia, agora a Gabi juntos com ele, e aí vocês estão aqui, e amanhã vocês estão lá, mas não importa, nós estaremos sempre marcados por esses momentos com Deus. Coisa linda que Deus está fazendo na nossa vida, e a gente está querendo o que não tem, a gente está regulando o que está faltando. Deixa eu te dizer, querido, quem você foi ou você é importante. Mas se essa palavra que eu estou te dizendo te faz pensar onde você parou, aí a questão muda. Aí a questão muda. O que é que você está disposto a fazer para mudar? O que é que você está disposto a fazer para ir mais além? Sabe, não adianta eu servir a Deus hoje em 2014, né, que a gente está, mas eu aceitei Jesus há 22 anos, e eu não sou o mesmo, eu tenho outras coisas, mas era tão legal algumas coisas que eu tinha, que hoje eu não tenho mais. Eu quero isso de volta. Não ser o que eu era, mas ter coisas que eram boas, com a minha maturidade, com a minha experiência, com a minha capacidade hoje de servir no reino. Não é capacidade de ficar famoso, ou gravar um CD, ou juntar multidões, ou pregar no Maracanã. Se Deus quiser isso para a minha vida, Ele sabe muito bem que Ele vai ter que trabalhar muito na minha história. Eu não estou falando disso, eu estou falando de você juntar valores especiais dentro de princípios espirituais do reino de Deus e se tornar uma pessoa cada vez mais madura. E quem é assim, querido, sabe o que é que faz? Serve. Quem é assim serve, é servo. Quem é assim não fica parado pelos caminhos da vida. Seja qual for a razão que você quiser acreditar, é mentira. O reino de Deus é crescimento. O reino de Deus é servir. Você quer ser grande? Mas eu dei uma parada por um tempo. Ok, mas é o que você quer? Porque se é o que você quer, eu não posso te ajudar. Mas se você nessa noite está me ouvindo, e você quer mudar, e não sabe como, aí a briga é grande. Porque já não sou eu que vou brigar a teu favor, sou eu e Deus e os teus irmãos ao seu redor. Mas a igreja não está se comportando assim. Nós estamos vivendo cada um as nossas lutas individuais, estamos sendo tentados a viver somente para nós, e quando passamos por problemas temos vergonha de nos expor, porque não confiamos nos irmãos. Esses discursos fizeram parte de uma nova formatação que não tem nada a ver com os princípios de Deus. Vão haver lutas? Com certeza. Vão ter problemas? Sim. E você vai ter que, às vezes, fazer coisas chorando. Às vezes, uma pessoa vai chegar perto de você, como aconteceu na quinta-feira. Maria José veio aqui para mim e falou: pastor, eu acho que entrou alguém aqui hoje, acho que foi isso, não me lembro, que veio somente pedindo uma oração por cura. Se você sentir a paz de Deus, ore por isso. Eu fiquei ali, eu falei: sou eu. Mas eu fiquei tão envergonhado dela ter falado para mim, e era eu, que eu fiquei parado. Eu fiquei ali. Estou com minha perna aqui agora mesmo, está assim, ela fica dura, fica gelada, fica quente, eu não sei o que é isso. Deve ser uma menopausa na perna. Seja o que for. Andropausa, aquece. Então, veja, irmãos,
Aí sabe o que eu fui sentindo à medida que o Guilherme foi ministrando e foi quebrando, sabe? Peraí, o Guilherme vai ministrar para mim, eu quero acertou Jesus comigo. Pô, quantos anos ele tem? Pô, o cara lá, está lá no Espírito Santo, quantas ovelhas você tem? É assim que a gente pensa, que vai encontrar alguém para receber, um cara famoso, alguém que venha de longe, alguém que tenha gravado CDs, alguém que tenha um ministério internacional. Esse eu quero ouvir. Aí vem uma pessoa simples e dá uma palavra para você de Deus, uma coisa assim que você pode usar no dia a dia, mas você não recebe, porque você já vive tanto. Sabe, irmãos, a questão é, o que é que tu está a fim de fazer, até onde tu quer ir, para Deus mudar a tua vida. Essa igreja está precisando de mudança, irmão, você não está vendo aqui? Nós somos uma igreja legal, olha para nós, somos os mesmos, há muito tempo. É uma igreja legal, mas não é isso. O Wagner está experimentando uma coisa nova. Não é porque o Wagner é perfeito, o Wagner tem falhas, ele tem coisas a tratar na vida dele, mas ele está experimentando coisa nova. E olha só, não sou o Wagner com a Tamires, aí já está levando o Rafael. Rafael acabou de chegar. Às vezes o Rafael vai, você que tem PhD em tempo de Deus, não vai para lugar nenhum. Por quê? É porque eu já andei muito, agora eu estou na fase de ficar só observando e julgando, ao invés de se entender que é quando eu sirvo, é que eu vou descobrir, e vou aprender, e vou sentir, e vou viver, e vou ser confrontado, e vou vacilar, e Deus vai tratar, e quando eu achar que estou podendo, ele, aí eu caio, ele me levanta. Ô, vida difícil! Não tem nada de monótono no reino de Deus. Quem está vivendo uma vida monótona é porque você está parado nas coisas do Senhor. Você está morto nas coisas do Senhor. Vivo. Está morto, mas está vivo. E está dizendo aleluia. Então está mais ou menos. Como é que está, irmão? Vou indo, né? Lembra da pregação? E Deus está falando, será que tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Aí você quer enumerar do teu jeito, e Deus está olhando para você e está falando, por que tu não serve? Por que tu não faz alguma coisa? Por que tu não se dá um bocadinho só? Por que tu não olha também as circunstâncias ao redor, as pessoas que estão aí? Por que você não fala para as pessoas onde você está, aquilo que Deus tem feito? Será que é porque Deus não tem feito nada? Preste atenção. Será que é porque Deus não está fazendo nada na tua vida? Tu vai ter que dar o testemunho de 20 anos atrás. Não, porque um dia, quando Jesus entrou na minha história, aí conta tudo aquilo, aí você mesmo olha e fala, caramba, uau, nem me lembrava mais como isso foi bom. E não é que tem que deixar de ser bom, só não pode ser só isso. Tem que ter alguma coisa a mais. E não importa se tu tem 100 anos de convertido ou tem um ano só, uma semana. Eu ainda estou aqui para te dizer que aqueles que se convertem e entram logo a fazer as coisas, eles vão fazer coisas erradas, vão meter os pés pelas mãos, mas vão se mover. E Deus vai consertar, porque é mais fácil você girar uma coisa que está em movimento do que uma coisa que está parada. Eu sei, eu já vivi, eu já fui, eu já sou, eu não preciso, eu tenho o meu próprio entendimento. Então fica aí. Te garanto uma coisa, amigo. Deus prefere uma pessoa que vai vacilar do que 99 outras que já deram tanto que nem vacilam mais, a não ser ficar parado. O que é que tu pensa que Deus pode fazer na tua vida? Cana quebrada. Lembra disso, Isaías 42, 3? Eu não vou pisar a cana quebrada. Tu está quebrado? Às vezes, tá, mas não dá o braço a torcer. Tá, mas fica olhando tantas pessoas quebradas, porque aí todos são quebrados. E fica ali, vivendo uma vidinha, mais ou menos. A questão está, até onde você iria para mudar a sua vida? Tem pessoas que não entenderam, embora eu já tenha ministrado muitas vezes nessa igreja.
qual é a tua fraqueza? Mulher. Você pode estar andando em santidade hoje. Daqui a 20 anos o diabo vai entrar na tua vida na área de mulher se você não vigiar. Porque ele já sabe que é ali que o teu ponto fraco está. É dinheiro? Então ele vai entrar na área financeira. Você roubou, então ele vai tentar fazer você roubar de novo. É mentira? Ele vai tentar vir devagarzinho. Aí você vai vivendo a meias verdades. Até você está tão possuído de mentiras que não consegue mais viver. Então, seria tão inteligente assim eu vigiar as áreas que eu já fui fraco? Lógico que não. A questão é, como é que eu vou mudar minha vida? Como é que eu vou mudar isso? Eu vou mudar minha vontade? Eu vou mudar minha vontade, igreja? E o que eu faço com a minha vontade? Talvez seja um bom lugar para começar. Que seja feita a vontade dele, não a minha. Seja feita a tua vontade. Aí a gente quer recitar isso, só que isso aí não é recitação, isso é vivência. Seja feita a tua vontade significa o reino de Deus tem uma direção e uma ordem. O reino de Deus tem princípios. Tu quer crescer, mas cresce no reino do jeito que o reino determina. Diminua, sirva, aprenda a servir. Seja útil para Deus. E aí você pensa logo na igreja. A igreja é apenas um lugar onde você pode servir. Que você vem 2 vezes por semana, então, e os outros 5 dias? Sirva a Deus com o seu coração. Porque como é que você vai mudar isso? Se você pensa que, mas e os meus desejos, minhas vontades? Às vezes vontades até gospels. Você quer fazer as coisas sem conexão com a igreja local. Não quer submissão local. Não quer andar debaixo da direção de um pastor, mas quer a bênção. E quando o culto fica inspirado, fica uau, aí a gente vem chorando, abraça o pastor. Mas quando no dia a dia o pastor te dá uma direção que você não gosta, que vai contra a sua própria vontade, você é incapaz de, no mínimo, falar, pastor, vou orar a esse respeito, com muito respeito. Não faz isso. Como é que eu posso mudar a minha vontade? Primeira coisa que eu te diria, humildade, nunca é demais. Considere os outros. Quer saber uma mudança que ajuda muito? Considere a pessoa melhor do que você. Para mim é muito fácil isso, porque a minha luta é com a autoestima. Então, para mim é muito fácil considerar os outros melhores do que eu. Todo mundo que me conhece sabe que eu não busco, me chama de pastor, porque o Senhor, não precisa me chamar de mim Senhor. Aí o cara não sabe me tratar, aí já não me chama de Senhor, já fala, qual é, Zé Cueca? Então o cara vai para um extremo, entendeu? O cara não sabe se comportar. Para mim, querido, se me chamar de pastor, de Pedro, mas também de Zé Cueca na frente dos outros. Não tem problema nenhum com esses nomes. A única questão que eu estou querendo dizer aqui para você, amigo, é assim, humildade nunca é demais. Considera o outro melhor do que você. Considera aquele que você está servindo como alguém que sabe mais do que você, que tem mais conhecimento que você, que tem mais dinheiro que você, que tem mais sabedoria que você, ou mais conhecimento tecnológico do que você, estudou mais do que você, é mais bonito que você. Considera isso. Para quê? Eu creio que quando a palavra nos inclina para isso, é para você se despojar das vaidades. Por quê? Não porque eu não quero ser bonito. Olha, eu botei até a blusa para dentro hoje, há tanto tempo que eu não faço isso. Não é querer ser feio agora, parece um ogro andando. Não é isso. É só assim, querido, para você não deixar essas coisas dominarem você. A Bíblia diz, olha, você pode todas as coisas, mas nem tudo te convém. Cuidado. Pode fumar? Pode. Pode beber? Pode.
Pode transar fora do casamento? Pode. Pode adulterar? Pode. Mas não te convém. Me desculpe. Não vem com essa aqui, eu estou numa fase difícil, eu estou num momento difícil, eu vou testar os cavalos que eu ganhei, ou o campo que eu ganhei. Não, querido, isso tem a ver com eu quero, você não quer. Então seja honesto. Se você for honesto, talvez Deus possa lidar com a tua honestidade e te confrontar de verdade. Porque enquanto você ficar dando desculpa para homens, para pastores, ou para quem quer que seja, você não vai entender que Deus não está preocupado com a maçã. Deus está preocupado em te trazer para perto na obediência. Obedeça os meus caminhos. Obedecer é melhor do que o resultado da desobediência, que leva ao sacrifício de aturar uma situação horrorosa. Então, aí a gente vai perdendo. Em troca de quê? Não, porque Deus falou comigo? Não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum. Deus falou contigo? Amém. Estou aí. O que é que Deus está falando? Vamos lá. Mas vamos mesmo? E se na hora de ir, você entender de uma forma e o teu pastor disser, não é bem assim, é assim, eu posso? Eu tenho liberdade para falar do teu coração? Ou isso tudo aqui é só uma fachada? Quem está falando isso aqui é Jesus. Ele está falando que, embora ele fosse o Filho de Deus, fazendo milagres, operando várias coisas, e ali as pessoas talvez lavando as roupas de Jesus, aprontando uma comida, Jesus, o burrinho estava lá, já pegamos tudo, olha, o lugar da ceia está ok, mas Jesus está falando, mesmo que vocês façam muitas coisas para mim, quem está servindo aqui, mais do que todo mundo sou eu dou a minha vida por vocês. E não é o meu caso. Eu quero que você pense em como essas coisas vão mudar na sua vida. Quantas vezes Deus te chamou para um concerto e você simplesmente não foi? Na Bíblia conta a história de duas pessoas. Filho, vai lá cuidar da minha vide. Papai está precisando que você vá. Pô, pai, é agora, tô indo, hein? Já vou. Chegou ali na esquina, encontrou os amigos, não foi droga nenhuma. Meu filho, olha, teu irmão, não sei o que aconteceu. Vai lá na minha vide e faz aquilo que eu estou precisando. Papai está precisando. Pô, pai, não dá. Pô, toda hora por que tu não fala com ele? Caraca. Cara, meu pai é maravilhoso, cara. Pô, está me pedindo uma coisa tão simples. Obediência. Tão simples. Eu vou lá e vou fazer. Veja, querido, quem é você nessa história? Como é que está essa tua relação daquilo que Deus está te avisando tantas e tantas e tantas e tantas e tantas vezes, amigo? Nós não somos membros de uma igreja cujo qual Deus tem um registro especial lá. Deus só tem um registro da sua igreja. E ela é a igreja que Ele vai vir buscar. E o nome dela não é mais do que vencedores. O nome dela é a Igreja de Cristo, a minha noiva. O seu nome tem que estar escrito lá. E se o seu nome está escrito lá, você nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais você vai ser igual. Você vai ser diferente. E a minha vida jamais será a mesma. E não significa que não terão lutas, mas significa que em todas as lutas, Deus estará comigo. Todas. O que é todas? Todas. Mas o diabo faz você parar numazinha qualquer. Mas o meu emprego, eu estou passando tanta luta. Aí já fica fraco. Aí sabe o que acontece? Senta na mesa. Aí começa a namorar, daqui a pouco não dá certo. O que houve, irmão? Estou fraco, senta na mesa. Aí lá vem Jesus de novo. Mas Jesus é Ele. É o Espírito Santo que vai usar pessoas. Nós. Então a mesa não é lugar de vergonha, a mesa é lugar de tratamento. Porém, tem um lugar especial no reino para aqueles que falam, eu quero servir a mesa. E não se trata de ser um diácono, se trata de ser um servo. Nomes que a igreja pegou biblicamente e transformou em patente na hierarquia gospel desse mundo que a gente está vivendo. Muito mais do que um nome, você é um servo. Você serve.
serve para alguma coisa, para o reino do Deus que te salvou e libertou. Então, querido, se eu quero mudar minha vida, humildade, estar disposto a me juntar com as pessoas que são falhas, ser honesto e dizer para Deus que Deus me perdoa por tantas vezes o ter me chamado e eu não vim. E para terminar, ação, viver no mundo sem ser do mundo, mas ser guiado pelo Espírito Santo, pelos princípios de Deus. Eu preciso viver os princípios de Deus. Gálatas fala isso. Ele diz: todos os que são chamados pelo Espírito de Deus não satisfarão o desejo da carne. Eu estou na carne, irmão, igual a você. Tu tem vontade, eu também tenho. Mas o que você vai fazer com ela? Vai fazer toda a diferença. E isso não tem nada a ver com não ter nenhum desejo, nenhuma vontade. Eu sou perfeito nessa área. Uau! Então você é único. Porque se Jesus tomou o teu lugar, até Jesus teve vontades que não eram boas. Vieram sobre eles e ele sabia exatamente como agir. Como? Eu vou andar no Espírito. Aleluia! Alguém dê um glória a Deus aí, por favor. O que eu faço com isso? Cuidado. Pastor, fala uma coisa boa, cuidado. Se eu pegar meu netinho, que não é nem o filho da Luane, aí eu boto aqui, o Felipe falou, já cresceu tanto. Ok, mas eu vou deixar ele subir aqui, se eu sei que ele pode cair ali, não, eu vou falar, Felipe, cuidado. Claro, ele mesmo vai ter cuidado. Claro, por quê? Porque ele ainda não sabe que se cair vai meter a boca ali. Então Deus te diz agora, com tudo isso que está te dizendo, viver por mim, viver comigo, servir comigo, é o teu lugar de segurança. Mesmo assim, Ele vai te dizer, cuidado. Quantos estão ouvindo? Por quê? Abra sua Bíblia em Lucas. Já estamos indo para o fim. Acredite, se quiser. Lucas 16. Versículo 13. Veja o que diz aqui, uma pequena passagem de Jesus falando sobre as riquezas do mundo. Observe. Servir a dois senhores. Por quê? Ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Por isso vocês não podem servir a Deus e a Mamon, que significa não o dinheiro só não. Eu descobri que no original essa palavra significa assim, a pompa do mundo, a realeza do mundo, os benefícios do mundo. Aí você entende o que aquele grupo significava, mamonas assassinas. Os desejos do mundo que matam. Os desejos do mundo que entraram dentro de uma sociedade jovem e pregaram um monte de coisas anti-Deus para matar. Mas isso é de graça. Nenhum servo pode servir, mas serve. Preste atenção comigo, irmão. A palavra está dizendo, está nos advertindo, e Deus está dizendo, nenhum servo pode servir a dois senhores. Mas, na igreja, muitas pessoas servem a dois senhores. Então, eu entendo essa palavra assim, nenhum servo deve servir. Nenhum servo pode servir, é o imperativo de Deus, porque Ele sabe aonde tu vai entrar se tu fizer isso. Mas Deus, olhando para a gente, Ele deveria, vocês não deveriam fazer isso, que vocês estão fazendo. Mas veja bem, aqui ele fala sobre dinheiro, porque mamon significa dinheiro. Agora, se você servir, por exemplo,
ao Senhor do pecado, ao Senhor da TV, ao Senhor da internet, ao Senhor da preguiça, ao Senhor da pornografia, ao Senhor da dissensão, da mentira, ao Senhor da preguiça, ao Senhor da disputa, ao Senhor de uma ambição desenfreada. Se você viver isso, entenda, acabará mais perto disso do que de Deus. Quantos estão ouvindo? Veja, aquilo que entra no meu coração me faz viver com aquilo que está dentro do meu coração. Se o meu coração está cheio de Deus, eu vou ficar mais cheio de Deus. Se eu buscar o Senhor nas madrugadas, se eu entrar nas matas, ou nos montes, ou nos vales, se eu acordar nas 5 da manhã, eu vou buscar o Senhor. O que vai acontecer quando eu fizer isso? Eu vou estar mais cheio dEle. E o que isso vai redundar? Eu vou servir mais a Ele. Quantos estão ouvindo? Eu sei que você está olhando e está pensando, é isso que eu quero mesmo. Em outras palavras, quando você serve a dois senhores, na verdade você está servindo a um só. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então se você dividir, ele fala ok. E como o diabo sabe a história do muro, né, que a gente sabe da história, o cara tem um exército ali gritando, vem para cá, e no outro lado o outro está quietinho, ninguém diz nada, e o cara em cima do muro, aí ele pula para cá e diz, por que vocês estavam gritando tanto e no outro lado ninguém dizia nada? Ele fala, porque o muro pertence ao inimigo. É muito simples. Agora, veja bem, querido, ele está dizendo isso porque ele não divide a glória dele com ninguém, então não dá, não é porque ele nem pela sua misericórdia não queira, ele sabe que aquilo a quem você entregar o seu coração, isso vai fazer você ser cheio disso, de vontade disso, e de pertencer a isso. Isso vale para a internet, vale para celular. Amigos, eu estou ficando com raiva desse negócio. Mas eu confesso, viciado nesse negócio. 5 da manhã. Tem que parar de mandar mensagem de manhã tão cedo. Se todos mandarem mensagem, nós vamos ter pelo menos umas 100 mensagens de manhã cedo. Então tu quer dormir? Queridos, veja, eu não sou contra a tecnologia, veja bem. Em outras palavras, o que ele está dizendo, se você se entregar a isso, ou seja, se deixar ser servo disso, você vai acabar mais perto disso do que de Deus. Preste atenção. Em outras palavras, quando você vier a Deus, na igreja, você vai acabar se sentando na mesa, apenas sendo servido, e quem sabe até quando. E eu não estou aqui para questionar quem usa celular para mandar mensagem, isso aí é um problema seu, ou a Facebook. Eu estou até a fim de abrir meu Facebook só por causa do Léo lá na Bélgica. Agora, veja bem, queridos, não é porque você está usando esse sentido que pode não ser roubado de quando chegar na casa do Senhor, estar pleno na presença de Deus, adorando a Deus de todo o seu pulmão. Nada pessoal, eu sei que você escreve muito, Alex, você sabe disso, que eu não estou falando pessoalmente, eu estou falando assim, sabe, quem está fazendo isso, tem que ser o primeiro a chegar aqui. Quando disser, nós estamos precisando, eu estou afim. Por quê? Porque eu estou ali. Não é possível nós chegarmos na igreja e encontrarmos somente nós mesmos. Tem alguma coisa errada. Se nós continuarmos assim, por muito tempo, alguma coisa está errada. Você sabe que na Europa, eles estão preocupados por causa do recenseamento. Eles estão fazendo recenseamento e ninguém quer ter mais de um filho. E está provado estatisticamente que se todo mundo tiver apenas um filho, em tantos anos vai acabar a população. É assim que se extingue. Então dizem até que os maias foram extintos por isso. Eu não sei se é verdade. Sumiram por causa disso. Por quê? Ninguém quer ter filhos. Ninguém quer ter mais de um filho. Ninguém quer ter família grande. Eu quero dizer para você, irmão,
Se nós vivermos para Cristo e não trouxermos ninguém para a casa do Senhor, para o convívio de Deus, que ninguém entregar o seu coração através da sua vida, não para você ficar ali com um carimbo, eu trouxe uma vida, mas para que o reino de Deus seja povoado, irmãos. Eu estou aqui para isso. Eu existo para isso. Eu não existo para ficar, melhorei de vida quando eu vim para Jesus. Isso é muito pouco. Quando você vive dominado por essas coisas, não tem tempo para Deus, não tem tempo para vir na casa do Senhor, no culto, não tem tempo para ler a palavra de Deus, não tem tempo para compartilhar com os irmãos. Quando você vive isso, irmão, e não é porque foram poucas pessoas ontem na vigília, na casa dos céus, nem foi vigília no tempo que os homens tiveram, não é por isso que eu estou falando, porque tem coisas que não vai dar mesmo. Eu não estou falando disso, eu estou falando você com Deus no teu coração, irmão. Não me diz que eu estou muito bem. Se você está muito bem, eu sou servo. Se eu estou muito bem, eu sirvo a Deus. Se eu estou muito bem, eu sou útil na casa de Deus. Veja, querido, se você não fizer isso, quando você vier à igreja, você vai ficar sentado na mesa. Malaquias 3, versículo 13, quero ler para acabar. Quase. Quando a gente lê isso, a gente pensa logo em oferta. Mas ele não está falando só de dinheiro. Malaquias 3, versículo 13. Diz aqui: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vocês dizem, de que maneira nós temos falado contra ti? E vocês dizem, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, nós reputávamos por bem-aventuradas as pessoas que nem faziam isso. E os que cometem impiedade edificam a si mesmos. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, aqueles que temem o Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve aquilo que eles falam entre si. E há um memorial escrito diante dele, para aqueles que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Meu Deus. Sabe o que eu descobri? Que pensar que é inútil ter servido a Deus, essa semana, esse ano, a minha vida, só vem esse pensamento em dias difíceis. Só quando a coisa aperta é que você questiona, não estou entendendo o que está acontecendo comigo, eu estou sendo tão fiel, eu estou há anos servindo a Deus. Parabéns, fez o melhor que você podia por você mesmo. O que é que tu está querendo falar com isso? Está querendo cobrar a Deus? Malaquias, ele não está tratando só de dinheiro, porque fica fazendo parecer que Deus está disputando um juízo por alguém, por estar invejando a prosperidade do ímpio ou do mundo. Fica parecendo em falar assim sobre isso, que Malaquias está dizendo assim, cuidado, porque agora você está com desejo de ser igual ao mundo. Não se trata só de um desejo. Quem é Deus para você, meu irmão? Será que vale a pena caminhar com esse Deus? Você está feliz com Ele? Porque se você está, você serve. Se você está, você é um servo. Não é para mim, mas Deus vai usar você para me ajudar aqui nesse ministério, como amanhã eu posso ajudar o seu, no outro lado do mundo. Deus quer te dar o melhor, mesmo vivendo na terra. A minha pergunta é, você acredita nisso? Você acredita que você pode estar vivendo aos seus olhos o pior momento e Deus está olhando para você com uma bênção extraordinária, que talvez Ele vai esperar 10 anos para te dar porque você não está pronto? Se fizer isso, você vai morrer afogado. Deus quer abrir o seu entendimento, mas se Ele fizer isso, talvez você fique soberbo, talvez você não esteja pronto. Não tem nada que eu não possa fazer por você, Pedro.
Não tem nada que eu não possa fazer por cada um de vocês aqui nessa noite. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Mas com certeza tem que seja feita a tua e não a minha vontade. Por isso, querido, o problema menor que a gente tem é desejar. Esse não é o problema. O problema é como eu me comporto quando eu sou tentado nas minhas fraquezas. E quando eu percebo isso porque eu estou amadurecendo, eu já tenho 20 anos com Deus, ou 10 anos, ou 5 anos, ou uma semana, quando eu começo a ver que quando eu digo sim para Deus, os ataques se tornam cada vez piores. Quando eu entendo isso, o que eu vou fazer? Eu vou me agarrar em Deus de toda a força que eu tiver. Eu vou ouvir as pessoas que querem me ajudar. Eu vou caminhar com quem quer caminhar. Eu vou ajudar aquele que não conhece Deus, por isso blasfema de Deus e fala contra Ele. É isso que vai me manter firme com o Senhor. Não é o quanto eu sou, o quanto eu posso, o quanto eu poderia. Não, é o quanto eu estou disponível para Deus. O quanto eu digo, Deus, eis-me aqui, não eis-me lá. Não eis-me talvez, eis-me aqui hoje, Deus. O que é que o Senhor precisa de mim? Quando Samuel ouviu a voz de Deus, o Eli, que já estava até passado no reino do Espírito, falou para ele, companheiro, quando tu começar a ouvir a voz de Deus, diz, fala que teu servo está escutando. E aí? Fala que eu vou fazer. Fala que eu vou obedecer. Diz para mim, Deus, o que eu preciso consertar. Fala para mim, por que caminho eu tenho que caminhar. Deus, me dá uma direção. Faz de mim um caminho, faz para mim um caminho reto com o Senhor. Se eu realmente quero agradar o coração de Deus, eu preciso servir. Amém, queridos? E se tu está no nível ainda de não se submeter, ou de achar que isso é demais, ou porque Deus fala comigo, tu está simplesmente sentadinho na mesa, esperando alguém te servir, achando que está fazendo muitas coisas em seu próprio nome, em nome de Jesus. O reino de Deus tem uma mesa para nós. Um dia nós vamos estar sentados com o Senhor no céu, mais uma vez, Ele estará nos servindo ali. Mais uma vez, Jesus vai estar no céu, nos servindo. E a palavra diz que ali haverá uma mudança. Os anjos, mais uma vez, vão estar trazendo vinho para Jesus, para celebrar conosco uma conquista de nós termos chegado lá. Por quê? Porque acreditamos nele e obedecemos e andamos nos seus caminhos. O reino de Deus, querido, não é comer, beber, comprar, possuir. O reino de Deus é amor, paz, misericórdia. O reino de Deus é Deus em nós. Ele quer encher a nossa vida. Nós cantamos aqui hoje. Vem encher-me, Deus. Seja honesto. A gente canta isso esperando o que de Deus? Tira a religiosidade. Tira a religião. O que tu pensa quando tu fala? Vem encher-me, vem encher-me. O que tu pensa? Será que vai ter outra música depois? Agora deve ser oferta. Será que eu penso nisso e falo, e se Deus estiver escutando e resolver me encher? O que eu vou fazer com isso? Para que Deus ia me encher? Eu tive quase pedir para o irmão parar ali. Para que Deus vai me encher? Para que Deus vai te encher, meu irmão? Ah, pastor, eu quero resolver meus problemas lá em casa. Amém. Vai ajudar. Mas talvez os problemas te impulsionem para Deus. Nós estamos ouvindo. Talvez aquilo que a gente quer que Deus acabe, talvez seja aquilo que nos empurre para Ele. E o dia que Ele tirar aquilo, a gente não tem mais motivação. Já conquistei tudo. Estou só esperando a volta. Servir a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu ser, com todas as oportunidades que eu puder ter, não só na igreja, mas em casa, no trabalho, entre os irmãos, entre os inimigos. Quantos estão ouvindo? Essa é a vontade de Deus para nós nessa noite. Então, se por acaso você cantar mais uma vez essa canção, pense bem,
eu quero me encher. Eu quero que Deus me encha. Eu quero que ele ser cheio de Deus. Para quê? Qual é o propósito, Deus? Agora você sabe. Ele falou: o propósito de Deus me encher é para eu ser o instrumento dele sobre a face da terra. Vamos ficar em pé então. Larga as tuas coisas aí. Não arrume a sua bolsa agora, a sua Bíblia. Joga tudo no chão. Feche os seus olhos. Se você recebeu essa palavra, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você não mudar, significa que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, e você vai continuar vindo à igreja para sentar na mesa e continuar ouvindo, mas nunca vai saciar, porque os que são saciados saciam a fome e a sede que o mundo tem. E o mundo não tem sede de igreja, o mundo tem sede de um Deus que transforma. O mundo tem sede de um Deus que faz a diferença. O mundo tem sede de um Deus que vai além, muito além da minha capacidade pessoal. Pedro, aleluia.